Oi gente, eu sou a Adri do Livros, Leituras, Leitores e hoje eu vou falar pra vocês o que eu li no mês de junho. Eu comecei o mês de junho lendo um PDF, que eu não costumo fazer porque eu geralmente empaco no PDF e não sei o que acontece. Eu li o livro de continuação do livro Amor, do autor Daniel, eu não me lembro o sobrenome dele, eu vou deixar depois escrito aqui pra vocês. Emiléu, A Sétima Onda, foi o livro que eu li esse mês. E, bom, apesar de eu gostei muito do primeiro livro, que acontece em diálogos e em trocas de e-mails. Os personagens principais, eles não se conhecem e eles conversam durante todo o livro em trocas de e-mails. E o segundo livro continua dessa mesma forma, né, nessa mesma pegada, eles se correspondendo em e-mails, trocas de e-mails e tal. Só que agora eles já se conhecem há um bom tempo e eles continuam conversando dessa forma. E é uma interação muito gostosa, mas eu achei que o autor podia ter finalizado a história no primeiro livro. Eu achei que esse segundo livro ficou com muita enrolação, não tinha essa necessidade e eu demorei bastante para ler. Acho que não foi só pelo fato de ser PDF, porque eu demoro muito para ler PDF. Mas não foi só por isso, foi a história estava um pouco maçante, sabe? Muito, apesar de ser diferente, estava muito parecida com a primeira e eu estava vendo que aquilo ia acabar continuando igual a primeira história. Então, foi um livro legal de ler, mas não foi um livro muito bom. Eu acho que lendo o primeiro livro, se ele tivesse concluído a história no primeiro livro, ia estar ótimo. A segunda leitura do mês de junho foi Dark House, da autora Karina acho que é Haley, não sei como pronuncia o nome dela, tá? E, bom, eu peguei o livro para ler, aqui tá escrito assim, experimente o terror. Então eu peguei o livro para ler, imaginando que ia ser um livro de terror, nossa, eu ia ficar morrendo de medo, não ia conseguir dormir com a luz apagada jamais. Eu fiz bastante marcações no livro, tá? Mas ele não foi tudo que eu esperava, nem um pouco. A história tem um pouco daquela coisa, né, daquela assombração que te dá um pouco de medo e tudo mais, mas eu achei que ficaram muitas pontas soltas, não foi explicado muito bem alguns detalhes, ficaram meio, tá, mas por que isso aconteceu? E isso é o que? Ficou meio vago. E não foi tão terror assim, tem umas partes mais assim, mas eu não me assustei em nenhum momento lendo essa história. Não sei se foi pelo fato de eu ficar esperando me assustar, mas eu não consegui. Nessa história, a personagem principal, ela vai para casa dos tios e chegando lá, ela tem um farol lá, né, que é abandonado e tal, mas é da propriedade do tio dela e ela decide invadir o local lá, invadir não, ir lá no local e visitar e ver o que acontece. E esse farol, ele é assombrado, então lá ela conhece um outro cara que também tá pesquisando lá, ele quer fazer uma matéria com o farol e o Dex, e ela acaba conhecendo ele lá e nisso ele vê uma oportunidade de trabalhar com ela e eles fazerem uma filmagem no local e conseguir as assombrações e tudo mais. Quando a Perry foi lá, que é a personagem principal da história, aconteceram algumas coisas. Ela estava com uma câmera, ela conseguiu filmar algumas coisas assim que ficaram meio assustadoras. Inclusive, ela acabou postando isso no blog da irmã, e teve assim um boom, né? Todo mundo leu e tal, todo mundo viu o vídeo, ela ficou super famosa. E aí o Dex viu a oportunidade de fazer essa filmagem com ela. Então eles decidem ir novamente para esse farol para conseguir descobrir a história por trás de toda essa assombração e tudo mais. Não explicou muito exatamente porquê de todas aquelas pontas. Enfim. Essa foi a segunda leitura do mês de junho. A minha terceira leitura do mês de junho foi Sem Esperança, da Colleen Hoover. Eu esperei para ler esse livro, eu tinha lido Um Caso Perdido em janeiro e eu ganhei ele em abril, eu acho. Só que eu esperei para ler porque eu tava muito assim para ver a continuação da história, apesar de não ser uma continuação, ele é a história contada na versão do Holder. Eu tava muito ansiosa para ler e achei que se eu lesse em seguida não ia ser tão bom. E eu não sei se foi pelo fato de ter esperado, mas a história foi muito boa.
Porque, apesar de ser uma história contada na versão dele, não é a mesma história contada na versão dele. Tem muitas coisas que não são mencionadas no livro Um Caso Perdido, e a versão dele da história é realmente a versão dele. Em nenhum momento conta exatamente como se fosse a versão dela, mas ele contando. Por exemplo, quem já leu Belo Desastre e Desastre Iminente sabe que é praticamente o mesmo livro. O que muda é o começo do livro e o final, que tem uma parte lá específica do Travis que não tem no Belo Desastre e tem no Desastre Iminente. E no caso de Um Caso Perdido e Sem Esperança, não é assim. Ele conta a história na versão dele, mas tem todos os detalhes da parte dele. Apesar de você já saber aonde aquilo vai dar, tem todos os detalhes que não tem, que eu não fazia ideia de que teria uma história assim. Tem umas cartas que ele escreve para a irmã, enfim, é uma história muito legal. Para quem gostou de Um Caso Perdido, eu indico sim que leia O Sem Esperança, porque vale muito a pena. O quarto livro que eu li no mês de junho é um livro de parceria da Ana Temerger. Eu li ele em PDF também. Amor em Jogo, o nome do livro, tá? O livro ele conta a história da Alex, que ela perdeu a mãe e o pai, assim, rapidamente, ela ficou órfã e com uma dívida absurda. Então, quando ela tá lá no enterro da mãe, uma amiga de infância dela aparece, a Trix, e fala que vai ajudar ela a se reerguer, a pagar essa dívida, a conseguir um emprego e tudo mais. Então ela sai da cidade de interior que ela mora e vai com a Trix para morar no apartamento dela. E ela fala que vai ajudar ela a arrumar um emprego e tudo mais. Então, em um dia que ela tá passeando lá pela feira da cidade, ela conhece o Nathan. E, bom, ele é um cara humilde e tal, tudo mais, trabalha lá vendendo geleias e eles acabam se apaixonando. E durante a história ela não consegue um emprego e aí o que acontece? Ela conhece um amigo da Trix que é advogado e fala que vai conseguir um emprego para ela, um teste para ela trabalhar numa casa de um ator super famoso lá para trabalhar na mansão dele. Então ela começa a ir para esses testes e tudo mais e ela passa nos testes. Então quando ela fica lá achando que ela acha que ela vai trabalhar um serviço de camareira com algumas outras, auxiliar em algumas outras coisas. Só que quando ela chega lá, o serviço não é nada disso. E ela fica meio que desesperada, porque ela não entende exatamente o que aconteceu. Ela acabou aparecendo ali sem realmente querer aquilo. E o que acontece é que ela acaba se encantando um pouco com esse patrão dela, que ele não é nada bom, ele é totalmente o contrário do Nathan. E ela fica entre continuar no emprego e pagar a dívida que ela prometeu para a mãe dela que ia conseguir de volta à fazenda, ou sair de lá e arrumar e não saber o que fazer da vida e ficar com o Nathan, né? Então, é uma história que eu li em PDF, eu demorei para ler porque eu li em PDF, mas chegou um momento em que eu fui surpreendida com a história. Aconteceu uma coisa que eu não estava esperando de jeito nenhum. E eu tive que reler a página assim umas 3 vezes para ter certeza de que eu tinha entendido certo o que estava acontecendo. É aquele tipo de história que te surpreende, te pega desprevenido e você fica, meu Deus, o que é isso? E é um livro que eu indico muito, já tem resenha dele no blog, eu vou deixar depois escrito aqui pra vocês o link. Eu gostei bastante da história, são ótimos personagens, com um contexto incrível e que você fica admirado, é essa palavra que eu tenho pra usar. É uma história muito envolvente, você não consegue parar e é muito bom mesmo. A quinta e última leitura do mês de junho foi Laços de Espírito, é o quinto volume da Academia de Vampiros, da Richelle Mead. E, bom, assim como todos os outros livros da Academia de Vampiros, esse também foi muito bom. O que acontece com a Academia de Vampiros é que os livros vão melhorando cada vez mais. Então, o primeiro é bom? O segundo, melhor. E o terceiro, melhor. E o quarto e o quinto, uau. Então, a Rose tá sempre me surpreendendo. Eu não vou falar muito da história, porque se alguém não leu os livros anteriores, eu vou acabar soltando muitos spoilers, porque em cada livro acontece um determinado boom. E o que eu posso dizer é que o legal é que ela é uma personagem principal que não é cheia de frescuras e mimimis. Ela é uma personagem principal forte
e que você fica encantado com as atitudes dela, ao mesmo tempo que você fica, nossa, ela é louca. Mas é isso que faz o livro ser bom e é isso que faz eu adorar essa série. Então agora só falta o último livro e eu pretendo dar sequência nele no próximo mês. Essas foram as minhas leituras do mês de junho, espero que vocês tenham gostado. Eu li 5 livros, 3 livros físicos e 2 PDFs. E eu acho que por causa disso eu demorei mais para ler, mas eu li uma média do que eu costumo ler todos os meses. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo. Tchau, tchau!